Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase é uma das frases mais bonitas da Bíblia. E em 1 Samuel capítulo 3, essa frase é dita por Samuel a primeira vez que ele ouve o Senhor, né? Primeira vez que o Senhor fala com ele. E muitas vezes nós também em nossa vida estamos tendo a tentativa de Deus falar conosco, mas por algum motivo nós não estamos ouvindo. Ou por um coração duro, ou por uma distração. E nós precisamos tomar cuidado com isso, nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos fazer com que a oração cotidiana nos facilite, nos ajude a ouvir a palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos conversar nesse capítulo 3 de 1 Samuel, onde a mentoria de Eli ela é fundamental na atitude de Samuel, e na nossa vida também nós precisamos escolher os nossos mentores, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir, perceber os sinais que Deus nos dá para seguir a nossa vida, seguir o nosso propósito. Ok? Bom, contextualizando o capítulo de 1 Samuel, capítulo 3, nesse capítulo Deus fala pela primeira vez com Samuel, mas tem algumas coisas interessantes que a gente precisa, eu pelo menos observei e queria trocar com vocês essa ideia aqui. O que acontece? A Bíblia relata que nesses dias, naqueles dias, a palavra de Deus era rara, a aparição de Deus era rara. Por quê? Deus estava muito insatisfeito, muito contrariado com a atitude dos filhos de Israel, dos filhos de Eli, ali no tabernáculo, na administração do tabernáculo, na perversidade que eles estavam tendo, na maneira incorreta, inadequada, impura que eles estavam tratando a palavra de Deus, que eles estavam tratando as coisas de Deus, certo? E mais, Deus estava extremamente insatisfeito, contrariado com a atitude, com a omissão de Eli, né, que não reprimia os seus filhos. Ele via a coisa acontecer e não os reprimia. Ok? Então Deus já havia avisado a Eli que faria juízo da família dele, certo? E ao mesmo tempo, você está vendo ali um início de sacerdócio de Samuel. Uma coisa bem sutil, bem devagar. Ele é uma criança ainda, mas ele vem ganhando notoriedade. Ele vem, principalmente Eli, né, vai observando ali a atitude dele, vai observando que ele realmente está sendo forjado como um futuro profeta, como um futuro sacerdote. E Deus está bem próximo disso dali. Bom, o que acontece? Numa determinada noite, ainda não havia se apagado a última vela dos altares, né, do altar lá no tabernáculo. Eli já estava no seu aposento dormindo, né, e Samuel também, quando Samuel ouve uma voz o chamando: Samuel, Samuel. E ele acha que é Eli. Ele vai lá no quarto de Eli e Eli diz: não, meu filho, não chamei você não, pode voltar a dormir. Primeira vez. Acontece a segunda, de novo, ele volta a dormir. A terceira, volta a dormir. E aí na quarta vez, ele percebe que na verdade quem está tentando falar com Samuel é Deus. E aí ele o explica, orienta, né, o que ele deve responder para que Deus continue, né, e fale com Samuel o que ele quer falar, né? Como eu comentei aqui, Samuel ainda não conhecia, não conhecia a voz do Senhor, Deus não tinha aparecido para Samuel. Então ele acha que é Eli, ele está ali naquela pureza dele, naquela imaturidade dele de entender o que está acontecendo. E muitas vezes isso acontece conosco, né, pessoal? Às vezes acontece por imaturidade, às vezes acontece por ignorância nossa, às vezes acontece por arrogância, por orgulho, por distração, mas isso acontece. O fato é esse, acontece o tempo todo. Com você, comigo, acontece conosco, com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós não amamos, acontece com o ser humano. Acredito que a maneira de diminuir isso daí, para que a gente consiga ouvir mais o Senhor, é o quê? É orando, pessoal. É o exercício constante de orar,
de ter o tempo de qualidade com Deus, de procurar ouvir realmente a Deus, para que quando esses sinais acontecem durante o seu dia, você perceba, você não demore a perceber ou não perceba. Porque às vezes alguém que você nem imagina vem te dar um recado, vem te fala alguma coisa que te faz pensar uma determinada situação, você fala, caramba, é engraçado, por que essa pessoa falou isso comigo? Por que esse assunto veio à tona? Então, quando você está distraído, e hoje as distrações elas são muito fáceis, são muito grandes, e são muitas coisas fáceis, né, de distrair realmente você, e aí às vezes você perde um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, e aí você, como eu, às vezes demora aí 50 anos para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a Bíblia, certo? Então vamos tomar cuidado com esse tipo de situação. Continuando com a contextualização do capítulo, o mentor, né, de Samuel, ele explica, né, olha, quando Deus chamar você de novo, você responde o que eu vou te falar. E aí Samuel retorna ao seu aposento, deita, adormece. Samuel, quando Deus chama de novo, Samuel diz a frase, né, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Outra coisa interessante nessa situação, né, Samuel não questiona, ele não fica perguntando mas por que isso, por que aquilo, ele simplesmente cumpre o que o seu mentor fala. Muitas vezes temos essa dificuldade também, né? Nós não entendemos um determinado assunto, a pessoa nos explica, a pessoa que é conhecedora daquele assunto nos explica, e a gente já começa com questionamentos. Não, mas por que isso? Peraí, cara, eu estou te explicando, você não conhece. Hoje, com a internet, ela dá voz a todo mundo, né? E isso é bom, mas isso gera situações também que não são tão boas, porque as pessoas começam a ter opinião sobre tudo. Então, se eu nunca joguei bola na vida, não entendo de bola, eu vou lá e falo de bola. Se eu não entendo nada de política, eu falo de política, eu falo de economia, eu falo do que eu quiser. Eu falo da vida do outro. Mas eu não conheço a vida do outro. E eu falo um monte de coisa da vida do outro sem saber. Eu falo da Bíblia sem conhecer, enfim. Então é importante que a gente preste atenção no que a gente ouve, no que a gente assiste, para que a gente repita as coisas que são realmente coisas corretas. Primeiramente, coisas verdadeiras, né? Coisas honestas, verdadeiras, independente do assunto. E principalmente quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não repetir coisas que a gente ouve por aí que não tenham sentido, que não sejam a verdade. Porque nós sabemos que é pecado quando você diz alguma coisa que não está na palavra de Deus ou tira alguma coisa que está na palavra de Deus para ter como verdade. Ou seja, quando você distorce a palavra de Deus. Assim como é feio, como você pode ser processado se você falar uma mentira, se você distorcer alguma coisa sobre a vida de alguém, né? É pecado quando você faz isso com relação à Bíblia. Então temos que tomar esse cuidado, né? Quando nós falamos. E eu achei muito interessante essa postura de Samuel, realmente de receber o recado. Esse recado é um recado muito duro, né? Um recado muito firme e um recado muito difícil, né? Porque é a primeira vez que Deus fala com Samuel, aí Deus já vem com um recado desse forte, né? Ele fala do juízo da família de Eli, ele confirma isso para Samuel, fala que isso vai acontecer e fala que das coisas que vão acontecer àquele povo que o povo jamais imaginou em ouvir, e isso vai acontecer. E nesse momento começa a se formar, realmente está se forjando ali um novo líder, né? Nessa comunidade que estava carente de líder naquele momento, né? Está se formando ali um novo profeta, um novo líder, que é Samuel, e ao mesmo tempo está sendo restabelecida a presença de Deus. Deus, ele estava afastado, ele está insatisfeito, ele está contrariado com aquele momento, com as pessoas que estão ali administrando as suas coisas, e aí ele está estabelecendo um novo líder e restabelecendo vamos botar assim, uma nova ordem, restabelecendo a ordem naquele espaço, né, onde as pessoas vão para adorar a Deus, onde Deus vem para ouvir, vem para falar, né, e vem para aceitar as ofertas que o povo tem para ele, né?
E aí, pessoal, é isso. Eu acredito que o capítulo diga muito. Esse capítulo é muito rico em situações que nós podemos pincelar para o nosso cotidiano, né? A questão de Deus querer falar conosco, dar sinais e a gente não perceber por diversos motivos. A maneira com a qual a gente recebe, porque às vezes você recebe um recado, você recebe uma orientação, um sinal e você despreza e você se acha autossuficiente e diz, não vou fazer assim. Não, até percebi que Deus está querendo fazer, não vou fazer do jeito que Deus quer, não, vou fazer do meu jeito. Tem gente que até verbaliza isso às vezes. Talvez até eu já tenha feito isso, né? Pode ser que eu já tenha feito isso em algum momento. E a questão da mentoria, né? E a questão de você perceber e tomar cuidado com aquilo que você fala, né? Naquilo que você verbaliza. Porque é dito isso e é bíblico isso também, né? A nossa boca fala, a gente coloca para fora aquilo que está cheio dentro do nosso coração. Então, se tiver muita raiva ali, vai ser raiva que você vai colocar para fora. Se tiver amor, é amor que você vai colocar para fora. Beleza, pessoal? Capítulo é esse, tá? Eu espero que você tenha gostado. Amanhã nós continuamos aí com o próximo capítulo. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal. Não saia do vídeo sem se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando nós fizermos novos capítulos, ok? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.